Aleluias. Graças a Deus. A paz seja convosco mais uma vez. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo para compartilhar a mensagem do Evangelho. É uma grande honra anunciar o Evangelho de Jesus Cristo pelas ruas. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Paulo escreve na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, que é bendita. Eu quero ler o texto da palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24. Pois Jesus Cristo então diz: não é o discípulo maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e basta ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Não temos que mata o corpo, e não podem matar a alma. Temam antes aquele que tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A esse devemos temer. Aquele que tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno, que é o próprio Deus. Jesus então diz: o discípulo não é maior do que o Senhor. Basta o discípulo ser como é o Senhor. O que é um discípulo? Em João 8,31 Jesus diz: se vós permanecereis em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. O discípulo é um seguidor. E a quem você tem seguido? O discípulo de Jesus Cristo, ele segue as palavras de Jesus Cristo. Mas o que tem seguido até este instante momento? Muitas pessoas estão seguindo os seus próprios conselhos, de seu próprio coração. Mas a Bíblia fala em Provérbios: filho meu, esconde as tuas palavras na tábua do teu coração. Filho meu, não te aparte dos meus estatutos, nem desvie os seus ouvidos dos meus mandamentos. O salmista Davi então diz: jamais me esquecerei dos seus preceitos e jamais deixarei os seus estatutos, pois eu escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Aleluias. É uma palavra maravilhosa, fiel, digna de toda aceitação, a palavra de Deus. O discípulo de Jesus Cristo, certamente, ele tem que se parecer com Jesus Cristo. Os discípulos da época que seguiam Jesus Cristo, até na perseguição eles se pareciam com Jesus Cristo. Os discípulos que caminhavam com Jesus Cristo, eles imitavam a Jesus Cristo. Isso é ser discípulo, ser imitador de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus Cristo significa imitar Jesus Cristo. Jesus mesmo ele vai dizer: sejais, pois, os meus imitadores. Na verdade, devemos imitar Jesus Cristo. Jesus é o bom e verdadeiro pastor. Nós devemos seguir as pisaduras de Jesus Cristo,
Porque aquele que caminhar em luz jamais andará em trevas, jamais andará tropeçando nos seus pecados. Aquele que andar em luz, se você andar em luz, você não tropeça. A palavra de Deus é luz, e nós precisamos da palavra de Deus na tábua do nosso coração, escrita, gravada, para não pecar contra Deus. Os discípulos de Jesus Cristo, eles foram perseguidos. Por que nos dias de hoje os discípulos de Jesus Cristo não são perseguidos? Será que são discípulos mesmo, ou será que tem alguma coisa errada? Porque certamente Jesus fala: todos aqueles que quiserem caminhar piamente, diante de Deus, certamente sofrerá, certamente padecerá aflições. Todo aquele que quiser seguir piamente Jesus Cristo, saiba que certamente ele padecerá aflições e perseguições. Essas são as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Esses são sinais de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Você pensa que os discípulos de Jesus Cristo, eles eram chamados nos grandes congressos? Você pensa que os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam em grandes eventos e os seus nomes eram assoprados a todas as nações, e eles não eram venerados, eles não eram bajulados, eles eram odiados, eles eram perseguidos, eles eram rejeitados. Paulo escreve assim: eu vejo que nós, os apóstolos de Jesus Cristo, nós somos vistos como escória deste mundo, como lixo deste mundo, porque até esse presente momento nós sofremos perseguições. Paulo, ele se vê como um apóstolo abortivo pelo fato de ele ter sido o último a se encontrar com Jesus Cristo. Pelo fato de ele ter se encontrado com Jesus Cristo, mesmo sem merecer. Mas infelizmente as pessoas hoje, elas querem ser renomadas, querem ser reconhecidas. Nós não devemos buscar reconhecimento dos homens, nós devemos buscar o nosso nome inscrito no livro da vida. Não adianta ter reconhecimento dos homens. Aquele que o seu nome não for encontrado inscrito no livro da vida, a Bíblia fala, porém, que será lançado no lago de fogo e enxofre. O reconhecimento dos homens não muda nada na nossa vida. Eu sei que o ego do ser humano, ele busca aceitação e busca reconhecimento, mas nós não precisamos esperar reconhecimento de alguém. Nós precisamos encontrar em Jesus Cristo a aprovação. Nós devemos estar aprovados por Deus e não buscar a aprovação de homens, de líderes, de pessoas que estão à nossa volta, mas sim de Deus, que nos dará a coroa da vida eterna, que pode nos salvar, que pode nos dar um bom lugar. Então Jesus, ele vai dizer: basta ao discípulo ser como o Senhor. Você não precisa ser amado, você não precisa ter espaço dentro das igrejas, você não precisa ter uma cadeira colocada em cima dos altares, nos púlpitos, você não precisa ser uma pessoa bajulada, porque certamente Jesus Cristo, ele diz que os seus discípulos, eles padeceriam por levar as marcas de Cristo, por levar o nome de Jesus Cristo. Então eles sofreriam perseguições. Está aqui no texto de Mateus capítulo 10, onde Jesus Cristo, ele diz: mas quando vos entregarem, não estejam vocês cuidadosos de como ou como vocês irão falar, porque naquela mesma hora vocês serão então ministrados pelo Espírito Santo de Deus o que vocês dirão. Os discípulos de Jesus Cristo estavam sendo entregues aos tribunais. Os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam se apresentando ante juízes para serem julgados. Mas Jesus Cristo, ele diz
não estejam vocês então preocupados quanto ao que vai sair da boca de vocês, porque o Espírito Santo de Deus, Ele ministrará o vosso coração, Ele falará através de vossa boca o que é necessário dizer. O discípulo de Jesus Cristo, ele não precisa de diploma na parede. O discípulo de Jesus Cristo, ele não precisa de anel no dedo para provar que ele é formado. A única formação que o discípulo de Jesus Cristo ele tem é da escola de Deus, do professor chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vos ensinará, vos guiará, vos fará lembrar de todas as coisas a qual Jesus Cristo ele tem dito. Essa é uma das promessas de Jesus Cristo para todos aqueles que amam a vida e o seu reino. Porém, Jesus, ele diz que existem as ovelhas, também existem os bodes. As ovelhas ouvem a voz de Jesus Cristo e seguem. As ovelhas ouvem a palavra de Jesus Cristo e seguem. Mas os bodes de forma nenhuma ouvirão, de forma nenhuma darão ouvidos. Bodes certamente andam dando cabeçadas, andam resistindo, mas a ovelha de Jesus Cristo ela é mansa. E assim Jesus falou: sejam mansos como a pomba e sejam prudentes como a serpente. Sejam mansos, aprendei de mim, disse Jesus Cristo, porque eu sou manso e humilde. Então vocês encontrarão repouso e descanso. Repouso e descanso não temos nesse mundo. Esse mundo teremos aflições, disse Jesus Cristo. Ainda não chegamos no tempo das perseguições, mas certamente esse tempo ele chegará. Jesus ele diz que certamente não será diferente com os discípulos. Em Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer que certamente haverá então rumor de guerras, e então vos entregarão a serem presos e serem mortos, a serem açoitados, mas não estejam preocupados. Jesus diz, Jesus Cristo certamente ele é o guarda de Israel. E se o homem não vigiar, em vão vigia a sentinela. Ou seja, Jesus é aquele que guarda os que são fiéis. E o guarda de Israel nunca dorme. Ou seja, Jesus Cristo ele sempre está pronto e preparado para guardar os seus. E a Bíblia diz que Deus conhece os seus. E todos aqueles que conhecem a Deus se apartam da iniquidade. Todos aqueles que proferem o nome de Deus se apartam da iniquidade. Pois assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como é o seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Nós sabemos que os fariseus blasfemaram contra Jesus Cristo, e eles chamaram Jesus de Beelzebu. Na verdade, eles disseram que Jesus Cristo expulsava demônios pelo espírito de Beelzebu, mas quando na verdade eles estavam cometendo a blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Porém, Jesus ele diz: todo pecado vos será perdoado, mas a blasfêmia não terá. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não haverá perdão nem nesse século, nem no século vindouro, nem agora e nem daqui a 100 anos. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ah, mas o suicídio também não tem perdão, não. A Bíblia fala que os homicidas não herdarão o reino de Deus. O homicida, nós sabemos que ele pode se arrepender. E nós sabemos que o homicida, ele pode se voltar para Deus. Mas como um suicida ele se arrependerá? Como um suicida ele poderá confessar os seus pecados para Deus? Por isso a Bíblia fala em Hebreus 9, 27, após a morte segue a juízo. Então, nós tiramos, por meio da palavra de Deus, que não há salvação para os suicidas, porque não há como arrepender-se, não há como voltar-se para Deus, não há como buscar a Deus, como diz em Eclesiastes,
que para os vivos há esperança, mas para os mortos não há esperança. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Os vivos sabem que irão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, pois o seu ódio já está adormecido, o seu sentimento está no esquecimento, e não há mais parte alguma no que acontece debaixo dos céus ou sobre a terra. Ou seja, a palavra de Deus diz que não há esperança para os mortos. Por isso não há como um suicida ser salvo. É impossível, porque certamente, sem arrependimento, é impossível o homem encontrar em Jesus Cristo salvação. Sem arrependimento, é impossível o homem encontrar em Deus o perdão dos seus pecados. Não é fé que salva o homem, é a fé baseada de obras. E quem realmente tem fé, ele se arrepende dos seus pecados. Por isso Jesus ele diz que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus fala para Tomé: Tomé, creia em Deus, creia também em mim. Não seja incrédulo, mas creia em Deus. Não seja incrédulo, creia em Jesus Cristo, porque na casa do Pai há muitas moradas. Disse Jesus Cristo: se não fosse assim, pois eu não teria dito que eu então vou preparar um lugar. Na casa do Pai há muitas moradas. Se prepare, esteja preparado. Jesus preparou muitas moradas, e na casa do Pai há muitas moradas. Mas esteja pronto, esteja preparado, para quando chegar a sua hora, para quando chegar o seu momento, esteja preparado para se encontrar com Deus. Quando chegar a tua hora e você não estiver preparado, certamente descerá ao abismo do inferno, ao abismo do tormento. Esteja preparado para se encontrar com Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Discípulos de Jesus Cristo, é isso que Deus, de certo, Ele procura nessa terra. Deus não está atrás de devotos de Aparecida, porque Aparecida não pode salvar. Deus não está atrás de devotos de Maria, porque Maria não pode te salvar. Jesus diz que o verdadeiro discípulo é aquele que permanecer na sua palavra. Em João 8,31, se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. De quem você tem sido discípulo? De quem você tem sido seguidor? Na internet tem muitos aí que estão levando multidões para o inferno. Na internet tem muitos aí que estão levando pessoas à imoralidade, à perversão. Mas Jesus Cristo, Ele faz discípulos para serem guiados à salvação, para ensinar o homem qual caminho ele deve andar, qual o caminho bom que leva ele a estar em um descanso. Mas este mundo ele só tem o pecado para oferecer e nada mais. E o salário do pecado é a morte, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Este mundo só tem pecado para oferecer e nada mais. E é isso que as pessoas estão escolhendo. É por este caminho que muitas pessoas estão andando e estão entrando por um caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição. Mas Jesus, porém, Ele te convida para entrar pela porta estreita, porque estreito, apertado o caminho que conduz à salvação. Entra pela porta estreita. É tempo de arrepender-se. Deixe de praticar a iniquidade. Siga Jesus Cristo. Deixe de praticar a imoralidade. Siga Jesus Cristo. Deixe de ser praticante da imoralidade. Deixe o orgulho. Deixe a homossexualidade. Deixe a embriaguez. Seja o seguidor de Jesus Cristo. Você nunca vai ver Jesus Cristo ensinando a entrar por esses caminhos, e jamais você vai ver Jesus Cristo dando aprovação a esses caminhos. Jamais você vai encontrar na Bíblia algum parâmetro para entrar por esses caminhos. Entra pela porta estreita. É estreito, apertado o caminho que conduz à vida eterna. O caminho é estreito e não passou por reforma.
Facilidades você encontra no mundo e o diabo ele facilita as coisas. O diabo facilita as coisas para que possa ter seguidores, e muitos estão entrando pelo caminho largo e espaçoso. E Jesus Cristo, porém, ele tem a porta estreita que conduz à vida eterna, por isso entra pela porta estreita. Assim diz a palavra do Senhor Deus em Mateus capítulo 10, versículo de número 26. Portanto, não temam, não os temais, porque não há nada que esteja encoberto, a qual não seja revelado, nem oculto que não haja de saber-se. Não tem nada oculto que não vai ser descoberto. Tudo será descoberto, nada ficará em oculto. Deus dos céus contempla os justos e os injustos. Deus contempla as intenções do coração do homem. E Deus, ele pesa as intenções do coração do homem. E as intenções estão guiando para um caminho de perdição. Portanto, Jesus, ele diz que o coração, ele deve ser guardado para Deus. Porque do coração surge todo tipo de pecado. Surge todo tipo de adultério, orgulho, bebedice, imoralidade. Mas Jesus Cristo, ele diz que certamente devemos guardar a entrada e saída da vida. E a entrada e saída da vida é o coração. A entrada e saída do coração é os olhos e o ouvido. E devemos guardar os nossos ouvidos para Deus, devemos guardar os nossos olhos para Deus, como diz o salmista: não colocarei os meus olhos em coisas imundas, não colocarei, pois, os meus olhos em coisas profanas. Assim Jesus Cristo, ele diz que os olhos são a lamparina do corpo. Se os olhos do homem certamente contemplar o que é mal diante de Deus, todo o seu corpo será mal. Todo o seu corpo pode se tornar imoral através de um olhar, a partir de um pensamento. Você pode se tornar uma pessoa imoral diante do Senhor. Mas porém a Bíblia fala: arrependam-se e volte-se ao Senhor, porque Deus é benigno, Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que Deus certamente anuncia aos homens que se arrependam, é no dia que se chama hoje. Após a morte não vai adiantar arrependimento, não vai adiantar a missa do sétimo dia. Após a morte segue-se ao juízo, ou é céu ou inferno. O justo juiz dará a sentença, o Deus poderoso dará ao homem a sua sentença. Salvação ou condenação será tua sentença. Tuas obras não poderão te absolver da condenação. Os teus caminhos te levarão ao céu ou ao inferno. Portanto, decida-se hoje qual caminho vai seguir. O caminho estreito é Jesus, o caminho largo e espaçoso é o diabo. As facilidades deste mundo levam para o inferno, mas porém o estreito caminho leva à vida eterna. E você pode fazer as suas escolhas. Deus deu ao homem duas escolhas. Faz a tua escolha, mas não se esqueça das consequências, porque as consequências, elas são fruto das escolhas, e certamente aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Não semeia na carne, não semeia a condenação, não semeia na sua carne, porque a carne certamente ela leva a condenação, à morte. Jesus então diz para temer a Deus. Quantas pessoas que não estão temendo Deus? Jesus diz: não temam os que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Ou seja, temam a Deus, porque Deus pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Muitas pessoas não temem mais a Deus. E nós podemos contemplar isso claramente neste mundo, quando nós estamos vivendo cotidianamente. No nosso dia a dia nós vemos que o amor de muitos tem se esfriado, e o temor das pessoas para com Deus a cada dia mais tem se esfriado. A cada dia mais as pessoas têm se apartado do temor de Deus. Mas a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus, guardando os seus mandamentos. O princípio da sabedoria é temer Deus, e temer a Deus é guardar os mandamentos de Deus, é guardar a palavra de Deus.
Por isso esconde as palavras de Deus na tábua do coração, para não pecar contra Deus. Mas antes, esconde a palavra do Senhor no teu coração, para que assim diante do Senhor possa viver em temor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no último dia, ela julgará. Jesus diz: eu não julgo o mundo agora, mas porém, na última hora, estas palavras que foram pregadas julgará na última hora. Essas palavras julgará cada ser humano que me ouve hoje, cada ser humano que passou por essa terra, será julgado pelas palavras de Deus. O livro da lei de Deus é a sua palavra, e Deus, conforme a sua palavra, Ele julga cada um. Por isso, escolha quais estatutos você seguirá: os estatutos de Deus ou os estatutos humanos, a vontade do teu coração, a vontade do coração de Deus. Isaías fala: porque os caminhos de Deus não são seus caminhos, e os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Por isso escolha andar conforme a mente de Cristo, escolha andar conforme os caminhos de Cristo. Certamente Deus, Ele proclama ao homem que se arrependa, porque Deus quer salvar o homem por meio do arrependimento. Deus quer regenerar o homem, transformar o homem, limpar o homem dos seus pecados, para que possa salvar. A Bíblia fala em Isaías capítulo 55, versículo 1: eis que a mão de Deus não está encolhida para que não possa ajudar, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre os seus ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. A mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, e nem os seus ouvidos não estão tapados para não poder ouvir o homem, mas há algo que faz com que o homem não seja ouvido por Deus: é o seu pecado. A mão de Deus não está encolhida para que não possa ajudar e nem salvar o homem, mas há algo que faz separação entre o homem e Deus, e é o seu pecado. O seu pecado te separa de Deus ao ponto de você não conseguir a ajuda de Deus, ao ponto de você não conseguir ouvir a Deus, e ao ponto de não ser ouvido por Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas a palavra de Deus, a espada afiada de Deus, a sua palavra, ela faz separação entre boas intenções e más intenções. Ou seja, Deus nos separa de nossas más intenções a partir da sua palavra, que é uma espada afiada. A espada de Deus, ela está afiada para te transformar das trevas para a luz, para te separar dos seus desejos carnais infames. A espada de Deus, de dois gumes, a palavra, ela pode te refinar para que de forma apresentável diante do Senhor esteja, para ser salvo e não condenado. Todos precisam passar pela refinaria de Deus. Nós precisamos passar pela peneira de Deus para ter a aprovação de Deus. Nós precisamos obter a aprovação de Deus, e para isso precisamos passar na refinaria de Deus, na peneira de Deus. Se nós não temos a aprovação de Deus, não adianta a aprovação dos homens. Se nós não temos de Deus a aprovação, não adianta aprovação nenhuma nessa terra. Se não temos o reconhecimento de Deus, não adianta o reconhecimento dos homens. A última palavra é a palavra de Deus, e não a palavra dos homens. A última palavra deve ser a palavra de Deus. Jesus, ele diz: seja Deus o único verdadeiro, e seja todo homem mentiroso. Deus é o único verdadeiro, Ele tem a verdade vem de Deus. Toda verdade formada, ela vem de Deus, mas nenhuma mentira provém da verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade quando ele diz a mentira, pois ele está dizendo algo que provém dele mesmo. Mas Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a verdade, a vida é Jesus Cristo, e ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade, porque a verdade
ela liberta. Jesus, Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quer saber se você segue a verdade, é se você tem sido liberto dos seus pecados, porque de fato Jesus liberta o homem do pecado. Quando Jesus Ele diz que a verdade liberta, muitas pessoas não compreenderam o que Ele estava dizendo, e perguntaram: mas como dizes que vamos ser libertos se não somos escravos de ninguém e se não temos servido a homem nenhum? Mas porém Jesus Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, o escravo, ele não permanece para sempre, mas o servo sim. O escravo, uma hora ele pode ser liberto. Você pode ser escravo do pecado hoje, mas uma hora você vai deixar de ser escravo do pecado, ou seja, sendo livre por meio de Jesus Cristo, ou seja, na sepultura, aonde a sepultura vai te separar totalmente do seu pecado, mas te levará às suas consequências, te levará e destinará às suas consequências. Mas porém Jesus fala: o servo ele permanece para sempre. Se nós somos servos de Deus, nós permanecemos para sempre com Ele. Mas se nós permanecermos servos do pecado, estaremos para sempre também na condenação em trevas, juntamente de Satanás, o pai do pecado, o qual nunca se firmou na verdade. Portanto, permaneça na verdade e não nos caminhos do engano, não na mentira. Deixa a mentira, deixa os caminhos enganosos. O coração não te guiará a Deus, o coração te guiará ao inferno. Siga a verdade de Deus. Jesus fala: santifica-os na tua palavra, Pai, pois tua palavra é a verdade. Se santifica na palavra de Deus. Se santificar significa se descontaminar de tudo que é pecaminoso, tudo que é imoral, tudo que é sujo. A Bíblia diz que devemos então nos desposar, ou seja, devemos nos revestir das armaduras de Cristo. Devemos nos encher de tudo aquilo que tem louvor a Deus, de tudo aquilo que glorifica a Deus. Isso nós devemos buscar, isso nós devemos procurar, isso deve habitar dentro de nós, aquilo que glorifica ao Senhor Deus, aquilo que honra a Deus, isso devemos buscar. Mas porém buscam cada um o que é seu e não o que é de Deus. Uns buscam embriaguez, e eu te pergunto: Deus está nisso? Jesus se assentaria para fazer isso com você? Muitos buscam o futebol, obras da carne te levarão ao inferno. Jesus não tem como levar o homem a prazeres carnais e estar assim apoiando as suas obras da carne, porque a obra da carne te levará ao inferno. Não tem como você adorar a Deus sendo um discípulo da idolatria. Ou você adora a Deus, ou você adora os ídolos. Ou você adora a Deus, ou futebol. Ou você adora a Deus, ou imagem de escultura. Ou Deus, ou o dinheiro. Por isso Jesus diz: escolhe um dos dois. Não tem como seguir somente, não tem como seguir os dois. Não tem como você agradar um e agradar o outro. Jesus diz que certamente se agradarmos a um, certamente desagradaremos a outro. Ou você agrada o Senhor dos céus, ou o Deus deste século, o diabo. Ou você agrada o Deus do céu, ou o Deus deste século, que é Satanás. Ou você agrada o Senhor dos exércitos, ou você agrada a Mamon, o diabo. Ou você agrada a Deus, ou os Exu, os demônios. Ou você agrada a Deus, ou os santos falsos de barro, que são espíritos enganadores, demônios. Ou você agrada um, você agrada outro. Ou Jesus, ou Maria, ou Jesus, ou São Pedro. Ou Jesus, ou São Jorge, ou Jesus, ou Exu. Escolhe um. Não tem como seguir os dois. Não tem como você agradar um e agradar o outro. Ou é Jesus Cristo, ou é os espíritos enganadores, ou é Jesus Cristo, ou os demônios. Escolhe, cidade de Goiânia, a quem vai servir. Escolhe, moradores da terra, a quem você entregará a sua alma, a quem você colocará o seu bem precioso, que é a tua alma. Porque aquele a quem você servir, a esse se torna servo. E aquele que você se apresenta para obedecer, você se torna servo dele, ou servo do pecado para condenação, ou servo de Deus para justiça e salvação, ou servo da iniquidade, ou servo da justiça de Deus,
o servo da imundícia e imoralidade ou da santidade para servir ao Senhor Deus através do seu corpo. O seu corpo foi por Deus determinado para ser o templo de Deus. Jesus diz: vós, porém, fostes comprados por um alto e bom preço, por isso glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Glorifique a Deus através do seu corpo. Honre a Deus através do seu corpo. Honre a Deus através das suas escolhas. Honre a Deus através dos seus caminhos. Assim a palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Porém, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quem disse que Jesus Cristo veio trazer paz? Jesus mesmo, ele diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Para este mundo, Jesus não veio trazer paz. Jesus veio nos tirar deste mundo para nos levar a um lugar de paz. Jesus não veio trazer paz para este mundo, mas Jesus fala: minha paz eu vos dou, e não é como o mundo dá. Ou seja, a paz de Jesus Cristo não está no mundo, está em Jesus Cristo, e encontramos através da comunhão com Cristo. Porém, Jesus, ele diz assim: se houver algum filho de paz, a minha paz repousará sobre ele. Mas se não houver nenhum filho de paz, então a minha paz voltará para mim. Se há algum filho de paz, a paz que excede a todo entendimento, a paz de Cristo, ela repousa dentro dele. E você percebe que muitas pessoas não têm paz verdadeira, e não têm, porque certamente não tem o Filho de Deus em sua vida, certamente até confessa o nome de Jesus Cristo, mas o porém é que ainda certamente não se entregaram de corpo, alma e espírito a Jesus Cristo. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Pai, mas quem não tem Jesus Cristo não tem a Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. João 8,47, mas porém vós não ouvis porque não sois de Deus. Quem é de Deus não somente ouve a palavra de Deus, mas pratica. Quem é de Deus ouve, e ouve de bom grado. Quem é de Deus ouve a fim de praticar. Mas muitos ouvem de coração pesado, de coração endurecido. Muitos ouvem questionando, escarnecendo, como faziam os fariseus. Os fariseus ouviam a mensagem de Jesus e questionavam. Os fariseus, na verdade, eles questionavam a palavra de Deus e deturbavam a verdade. Está cheio de fariseu pela terra, está cheio de fariseu neste mundo. Este mundo está cheio de fariseu. Jesus Cristo, ele diz: hipócritas, pois bem profetizaste Isaías acerca de vocês, porque me honram com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Assim muitos honram a Deus com a boca, mas o coração está distante de Deus. Assim muitos falam de Deus com sua boca, mas porém os seus caminhos estão tortuosos diante do Senhor. O seu coração está cheio de malícia, cheio de idolatria, cheio de fornicação, imoralidade, homossexualidade, bebedice, orgulho, profanação, avareza. E assim Jesus Cristo, ele diz: não tem como agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A verdadeira fé nos faz temer a Deus. A verdadeira fé nos faz afastar dos caminhos maus. A verdadeira fé, ela supera o orgulho que está no coração. A verdadeira fé, ela supera a soberba que há no coração, nos fazendo arrepender, nos fazendo confessar diante de Deus nossos pecados. Mas o homem soberbo, ele nunca é vencido a arrepender-se e a se confessar os seus erros. Mas o homem soberbo, ele está cheio de si mesmo, cheio de justificações próprias. Ele nunca encontra em si mesmo os seus erros, e ele não consegue confessar os seus pecados, porque está cheio de si mesmo. Mas o verdadeiro arrependimento em Jesus Cristo nos convence a estar, que estamos errados em nossos pecados, a fim de não somente confessar, mas também deixar os nossos pecados.
E quantos não vão confessar os seus pecados diante de Jesus Cristo? E quantos andam dando desculpa para os seus pecados, dizendo que a homossexualidade não é pecado, dizendo que se embriagar não é pecado, dizendo que não tem nada a ver, uma mentira pequena e que não tem a ver isso ou aquilo. Mas Jesus Cristo, ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Se vós não arrependerdes, certamente descerão a condenação. De igual modo perecerão, porque certamente Jesus, ele diz, se essas palavras fossem pregadas em Sodoma e Gomorra, certamente eles se arrependeriam. Se essas palavras fossem pregadas na geração de Noé, eles se arrependeriam. Mas muitos não se arrependem, porque certamente o seu coração já está endurecido e obstinado pelo pecado. Mas Jesus Cristo, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a hora. Arrependa-se dos pecados, torne Jesus Cristo. Aquele que confessar a Jesus Cristo diante dos homens e diante de Deus, Deus o confessará diante do Pai. Jesus o confessará diante dos anjos, Jesus o confessará diante do Pai. Aqueles que confessarem aqui, certamente Jesus o confessará lá. Mas aquele que negar a Jesus Cristo diante dos homens e diante de Deus, também será negado diante de Deus e diante dos anjos. Muitos estão negando Jesus Cristo, e de muitas formas. Muitas pessoas negam Jesus Cristo todos os dias, não através de seus discursos, não através de suas palavras, mas através de suas escolhas. Muitos estão negando a Jesus Cristo através de seus caminhos, como está escrito no livro de Tito, capítulo 1, versículo final: confessam no que o conhecem, mas negam em suas obras. Muitas pessoas estão negando Jesus Cristo em suas obras. Muitas pessoas estão confessando Jesus com a boca, mas estão negando Jesus com as obras. Muitos estão negando Jesus Cristo através de sua submissão ao pecado e sua sujeição à verdade, à mentira e não à verdade. Muitos estão vivendo o contrário, o oposto do que Jesus Cristo na verdade anuncia ao homem. Jesus então diz assim: Porém, não cuideis que eu vim trazer a paz na terra, porque antes a espada. Quem vai trazer paz é o anticristo, falsa paz. Um acordo de paz que durará por um pouco de tempo e depois será quebrado. Mas Jesus Cristo, ele diz que certamente neste mundo haverá aflição. Lá em Tessalonicenses vai dizer: quando disserem que há paz e segurança, então haverá repentina destruição, quando menos perceberem. Porque a terra está com dores de parto, como uma mulher que está grávida prestes a dar à luz, assim está a terra, com dores de parto. Mas porém, então eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama mais o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim, disse Jesus. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim recebe. E quem recebe aquele que Deus enviou, a mim também me recebe. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado que seja um copo de água fria a um dos meus pequenos, em nome de discípulos, em verdade eu vos digo que de modo algum perderão seu galardão diante de Deus. Porém, essas são as palavras de Jesus Cristo. Aquele que ama mais a família do que a Deus não é digno de Jesus Cristo. Quem ama mais o pai ou a mãe do que Jesus Cristo não é digno de Jesus Cristo. O Evangelho não é família, pátria e Deus. O Evangelho é Deus, não tem pátria, não tem família. A família de Jesus Cristo é aquele que faz a vontade do Pai. O Evangelho não tem pátria, família. Não, Jesus fala: a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Senhor Jesus Cristo, os seus irmãos estão lá fora, tua mãe te chama, os seus irmãos te esperam. Jesus, ele diz: minha mãe. Quem é minha mãe? Meus irmãos.
Quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esses são minha família, minha mãe e meus irmãos. Por isso Jesus diz: quem amar mais família, pai e mãe do que ele, não é digno dele, não é digno do reino de Deus, não é digno de ser chamado discípulo. O Evangelho não coloca família como base, não coloca pátria como base. A Bíblia vai falar que a nossa pátria não é a terra, que certamente a nossa bandeira não é dessa terra, mas a nossa pátria é o céu, da onde também vem nosso socorro, da onde também vem nossa esperança. Patriotismo é idolatria. Amar qualquer coisa além de Deus é idolatria. Por isso Jesus fala: buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E quantos idólatras estão indo para o inferno, idolatrando uma pátria que se dobrou diante do diabo, idolatrando uma pátria, um governo que se dobrou diante das trevas, que fez aliança com Satanás, que firmou aliança com as trevas. Mas Jesus Cristo, ele diz: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse daqui, certamente eu pediria aos meus servos, e eles lutariam por esse reino. Eu enviaria mais de 10 legiões dos céus, e eles lutariam por mim. Mas Jesus Cristo, ele diz que o seu reino não é deste mundo. Pátria e família é idolatria. Deus certamente diz que a nossa base é Jesus Cristo, e a nossa pátria é o céu, a nossa família é aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus, certamente ele diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas ele dirá: apartai-vos de mim, vocês que têm praticado a iniquidade. Muitos dizem Jesus de Senhor, mas na verdade faz a vontade de Satanás e não estão fazendo a vontade de Deus. Jesus vai dizer: porque vocês me chamam de Senhor e não fazem a vontade de meu Pai. Se Deus é vosso Pai, onde que está a sua honra? Se Deus é vosso Pai, aonde que está a sua glória? Certamente, se Jesus é o seu Senhor, aonde que está a sua sujeição e servidão a Jesus Cristo? Se Deus é o seu Pai, aonde que está a honra de Deus como sendo Ele seu Pai? Aonde que está a sujeição a Deus, se Deus é seu Pai? Antes se sujeitam ao pecado, se entregam a todo tipo de pecados, imoralidades e embriaguez, e dizem que Deus ainda é Pai. Dizem que Deus é Pai praticando aquilo que é das trevas, aquilo que é de Satanás. Dizem que Deus é Pai praticando homossexualidade e adultério. Chamam Deus de Pai, se embriagando e praticando sentimentos imorais e se entregando a todo tipo de pecados. Mas Jesus Cristo, ele diz: se vós não arrependerdes, perecerão. Isso é o Evangelho de Cristo. É cruz, é renúncia, é espada. Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer espada. A espada, ela separa o que é mal do que é bom, separa a luz das trevas, o que é certo do que é errado. E agora a dissensão entre quem serve de quem não serve, de quem é de Deus, de quem está fazendo a vontade do diabo. Se decida de qual lado da espada você vai ficar. A palavra de Deus é uma espada, ela vai separar a luz das trevas. Portanto, não tem como a luz ter concordância com as trevas, e Cristo não tem parte com Belial. Quem não toma sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim, disse Jesus Cristo. Quem achar sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. O Evangelho é cruz. Pegue a tua cruz, renuncie a cada dia a si mesmo. Esta é a cruz. A cruz é a renúncia ao pecado. A renúncia de cada um é diferente do outro, e nós temos que renunciar a si mesmo para servir a Jesus Cristo, para seguir o Rei dos Reis. Necessário renunciar todas as coisas pecaminosas. Isso é cruz. Renunciar o sentimento imoral. Não é dizer que a carne é fraca e se entregar à fraqueza da carne. Não, é renunciar. Se a tua carne te chama para um relacionamento imoral, infame, homossexual, você diz não, porque a Bíblia diz que nós devemos renunciar. Se quiser de fato alcançar a vida eterna, você tem que escolher o que é de Deus e não o que é do diabo.
Se você quer de fato encontrar a salvação, você tem que dizer não ao que é de Satanás. Aleluias! Deus não criou o homem para o homem, nem a mulher para a mulher. Diga não à paixão e fome. Deus não criou o corpo humano para o pecado, pois renuncia ao pecado. Renuncia. Se alguém quiser seguir Jesus Cristo, precisa renunciar a si mesmo e tomar a sua própria cruz. Para seguir Jesus Cristo é necessário renunciar-se todos os dias. Jesus ele diz: na verdade eu digo que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Faz a tua escolha. Viver dando desculpas, dizendo que a carne é fraca para praticar os pecados, ou se render ao Espírito de Deus que está pronto para te ajudar a renunciar os seus pecados. O Espírito de Deus está pronto para ajudar o homem a renunciar às suas bebedices. O homem ele precisa arrepender-se, porque ao fim dessa vida não haverá outra forma de encontrar salvação. Não haverá mais uma oportunidade de encontrar a salvação. Se o homem perder essa única oportunidade, ele estará perdido para todo sempre. A tua juventude não te ajudará naquele último dia. A tua saúde naquele dia, ela ficará no cemitério. Naquele dia, toda a tua juventude, ela ficará no sepulcro. Naquele dia, todos os seus recursos ficarão no sepulcro. Por isso, arrependa-se hoje. Deixe o ímpio os maus caminhos e torne-se para Deus, porque Jesus Cristo ele vem. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem buscar salvar a sua vida, esse então perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim e do meu evangelho, disse Jesus Cristo, esse deixar esta vida, perdê-la-á. É perder aqui para ganhar lá. Nós devemos abrir mão da vida de pecados para encontrar uma vida com Deus. Precisamos renunciar àquilo que é pecaminoso para encontrar o caminho de paz. Jesus, porém, ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Esta é a hora da salvação e é hora de arrepender-se, moradores da terra, pois o tempo está se esgotando, o tempo está se abreviando. Entra pela porta estreita. Aquele que negar o Filho de Deus certamente será negado diante do Pai. Você já imaginou no último dia estar diante de Deus e Deus está dizendo: aparta-te de mim, você que tem praticado a iniquidade, pois serão as suas últimas palavras. As últimas palavras diante de Deus a serem ouvidas. Queiram entrar pela porta estreita, porque o tempo está acabando. Quem buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de Jesus Cristo e do Evangelho perder esta vida, esse achá-la-á. O servo de Deus, ele encontra prazer em Deus e em sua palavra. O ímpio, ele encontra prazer no pecado, ele encontra prazer na cachaça. O servo de Deus, ele encontra prazer na lei de Deus, ele medita nela dia e noite, porque nela ele encontra paz e nela ele encontra prazer. Mas o ímpio, ele encontra prazer naquilo que leva ele para a morte. O ímpio, ele encontra prazer naquilo que leva ele para a condenação todos os dias. Aleluias! E nós devemos encontrar a paz em Jesus Cristo, porque nele está a paz que excede a todo entendimento. A tua bebida ela vai passar e o efeito vai te levar para o inferno. Arrependam-se hoje, porque o tempo está acabando. Jesus está às portas. Faz a tua escolha. O grande dia se aproxima. Eis que cedo venho, disse Jesus Cristo, e o meu galardão preparado está para dar a todo aquele que vencer. Vença a tua fraqueza, vença o pecado, vença os desejos carnais, vença. Só Jesus Cristo pode te ajudar. Ele é aquele que te ajuda, Ele é aquele que te fortalece. Ele diz que o seu pé não vacilará, pois antes nós devemos colocar no Senhor Jesus Cristo nossa confiança. Jesus, Ele vem. Se prepare. Felizes são os que ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo.